Bom, agora que a gente terminou essa parte aqui de organização dos dashboards aqui de acordo com as tags, então a gente pode vir aqui e pode criar um novo dashboard nosso para a gente chamar de nosso primeiro dashboard de verdade com dados. Então a primeira coisa que nós vamos fazer, vamos salvar o dashboard. Eu gosto sempre de trabalhar assim. E vamos colocar aqui Zabbix Server. Um dashboard bem comum. Então vamos salvar aqui. Nosso Zabbix Server está salvo. Vou adicionar um panel. Vou adicionar esse panel aqui e nós vamos usar primeiramente para os meus amigos, né? Porque eu já trabalhei bastante com redes também. Então primeiramente vamos escolher uma visualização do tipo gráfico. E vamos procurar aqui nas nossas métricas. Aqui abaixo. Nós vamos procurar nas nossas métricas. Nós vamos ver aqui no Query Mode. Tem algumas opções. A primeira opção que a gente vai trabalhar é com métricas. Que são dados de números. Se nós quisermos dados do tipo texto, vai ser em text. Isso é uma das primeiras perguntas que as pessoas no iniciozinho do Grafana sempre fazem. Eu não consigo encontrar o meu item dos Zabbix no Grafana. Quando você vai ver um item do tipo texto e não foi alterado aqui. Nós temos a opção de trabalhar com IT Services. Uma opção de trabalhar com item ID para pesquisar diretamente um item ID. Uma opção de triggers e uma opção de problemas. A gente vai trabalhar um pouquinho com cada uma aqui nesse projeto. Primeira opção aqui de métricas, então, vou pesquisar o grupo. Nós vamos usar aqui no meu caso Linux Servers, que é onde estão nossos Alpines, como eu já mostrei anteriormente. Deixa eu só mudar a minha configuração do tema para não ficar um susto para a vista. Colocar os Zabbix com tema escuro, que assim não fica um susto na vista quando a gente trocar entre os Zabbix e o Grafana. Então, coloquei o Linux Servers. Como vocês podem ver, ele já, só de clicar, o Grafana já mostra quais são os grupos que este usuário, no caso a gente configurou o admin Zabbix nesse curso, no início. Depois eu vou mostrar um exemplo usando de um usuário com menos acesso. Então, o admin tem acesso a tudo. Então, ele já está me mostrando aqui, ó, as opções. Se eu começar a digitar servers, ele filtra. Então, se você tiver muitos dados, às vezes o Grafana corta. Então, toma cuidado com isso. Bom, aqui a gente vai pegar então nossos Zabbix Servers, que a gente está montando aqui a opção dos Zabbix Server, né? Então aqui a gente vai selecionar o Zabbix Server e aqui tem as aplicações. Nesse caso aqui a gente vai querer procurar aqui em Network Interfaces. E aí aqui embaixo, ó, tem as interfaces que o Zabbix já achou. No caso, o meu Zabbix aqui ele tem essa NPS 0S3 a 0S8. Deixa eu conferir aqui no nosso Overview, Latest Data, Host, Zabbix Server, Zabbix Server. Aqui no Zabbix eu gosto sempre de trabalhar com essas duas opções marcadas, a Show Item Without Data e Show Details. Então, se eu der uma olhada aqui pra gente nas opções aqui no nosso Zabbix, eu vou ver que eu tenho aqui a Disk CD-ROM. Cadê as minhas interfaces de rede? Então eu vou filtrar aqui também para ela para facilitar a vida. Interface. Pronto. Então eu tenho a NP0S3, que está com um tráfegozinho bom aqui de monitoração. E a 08 está zerada. Então ela só está up, está paradinha na dela. Então vamos pegar essa aqui, a NP0S3. Vou copiar aqui e vou colar aqui na aplicação. Quando eu clicar aqui na aplicação, já vou ter as opções. Bom, como todo administrador de redes, um gráfico que não pode faltar é o nosso gráfico de entrada e saída de dados. Então aqui no caso do template padrão dos Zabbix, esse bits received e bits sent. Então a gente vai fazer o seguinte: eu quero mostrar os dois ao mesmo tempo. Se eu selecionar só um, ele vai me retornar só um gráfico. Deixa eu diminuir aqui, colocar as últimas 1 hora, pronto. Então o que acontece aqui, se eu colocar dessa forma, o Grafana vai me mostrar apenas um dado.
Como é que eu faço para mostrar dois dados aqui? Nós vamos recorrer para uma técnica que é muito usada, que foi assim que o Alexander Zobin colocou para nós dentro da estrutura do Grafana, que foi usando expressão regular, ou como nós falamos muito, regex. Então nós temos expressão regular, regexp. E uma coisa importante sobre expressão regular é que quando a gente for desenvolvendo mais esse conhecimento durante o curso, nós temos que entender que expressão regular não tem um padrão geral. Se nós entrarmos num site que eu gosto bastante, que é o regex101.com, vocês podem ver que aqui na esquerda dele, ele mostra aqui qual é o flavor, qual é o sabor, né? Qual é o tipo da expressão regular. Tem uma que é o PHP, que é a PCRE, tem o ECMAScript, que é do JavaScript, tem o do Python, tem a da Golang. Então o que acontece? Para o Grafana, nos ABICs, quando a gente usa as expressões regulares nos ABICs, eles normalmente são no padrão PCRE, que é o PHP. Exceto dentro daqueles itens opcionais dos ABICs de webhook, né? E dentro dos novos itens também na 5.2, que saiu agora, os itens de script interno, né? Então o que acontece? Eles usam o JavaScript. E no Grafana nós também vamos usar o JavaScript. Então, como é que vai funcionar aqui no Grafana? Nós vamos ver algo que exista em comum. Então vamos voltar aqui. Olha só, eu quero esses dois. E esses dois têm o mesmo início, interface mp0s3 bits. O que muda é o received e o sent. Se eu fizer essa pesquisa aqui, ó, se eu selecionar isso aqui e deletar, ele só traz os dois para mim. Então, já me é interessante, porque eu quero colocar a entrada e saída, o received e o sent. Como é que eu faço para filtrar os dois agora dentro do Grafana? Nós vamos colocar esse valor todo aqui, que é o nosso padrão de busca, entre barras, barra forward slash, ou então a barra para frente, né? A barra normal, não é a contrabarra. Ao colocar os dois aqui entre barras, o que vai acontecer? O Grafana já faz isso para mim. Uma outra opção que eu gosto bastante, tá? Eu gosto de colocar aqui ponto asterisco, para eu lembrar que esse é o ponto que eu estou usando, onde tudo ponto é a partir dali, qualquer valor, asterisco, repetidas vezes. Então a gente vai depois montar uma aulinha rápida de expressão regular também, para a gente poder aproveitar esse conhecimento. Mas nesse primeiro exemplo, para a gente aprender o nosso dashboard, a gente vai usar isso. Então o ponto significa qualquer tipo de dado para frente, qualquer caractere, e o asterisco repetidas vezes até o final. Então ele está filtrando tudo que é o bit sent e o bit received, que estão aqui na minha legenda. E colocou os dois dados aqui. Eu posso dar uma navegada aqui, ó, e ver os valores que estão acontecendo. Se eu escolher um tempo maior aqui de 6 horas, por exemplo, agora que começou a ter um tráfego um pouco maior na nossa interface. Tá bom? Então tá aqui o nosso primeiro gráfico. Eu posso colocar aqui nas opções aqui na direita, entrada e saída de rede. Eu posso colocar aqui NV0S3. Pronto. Ao terminar essa configuração, nós estamos trabalhando agora com nossa visualização de gráfico. Então tem algumas opçõezinhas aqui legais para a gente poder revisar e aprender um pouco mais sobre isso. Primeira opção de display. Se os dados que nós quiséssemos enxergar fossem interessantes para mostrar em barras, você pode mudar o seu gráfico para apresentar os dados em barras. Então aqueles famosos gráficos de barra, nós vamos usar a visualização de gráfico. No caso a gente está trabalhando com linhas. Aqui a gente pode mudar a grossura da linha, manter aqui 1,
Opção de Starcase é se você quiser usar um formato mais digital, né? De para cima e para baixo. Nesse caso, para tráfego de rede não vale a pena. Área Fill, se a gente quiser colocar uma cor mais sólida. E se a gente quiser colocar em gradiente. Colocar os pontos onde foram feitas as coletas. Para alguns gráficos é bom mostrar às vezes os pontos. Aí tem uma opção específica do tamanhozinho do ponto. E os thresholds de alertas, que é um caso específico se você tiver uma visão de como é que é o threshold de alerta, tá? A gente vai dar uma olhadinha nisso aqui quando a gente for trabalhar com as annotations. Algumas opções extras aqui de colocar valores nulos. E se a gente passar essa hover tooltip é importante, se a gente passar o mouse em cima, o que a gente quer mostrar. Então eu estou mostrando que eu quero ver todas as séries, todos os dados. Então ele sempre me mostra os bits, tanto o recebido como o enviado. Se eu mudar aqui para uma série só, ele só vai mostrar o que eu passar em cima do mouse. Então se eu passar em cima do mouse o verdinho aqui embaixo, vai mostrar o verdinho. Se eu passar o amarelinho, o amarelinho. Voltando aqui para o Osiris, que é o mais interessante para a gente aqui nesse gráfico de in e out. E uma opção de sorte. Essa opção de sorte aqui não vai funcionar tão bem, porque a gente tem um time series, mas se você estivesse trabalhando, por exemplo, com um gráfico de barras, funcionaria bem melhor. Aqui em Series Override é legal porque você pode mudar o estilo. Então se eu clicar aqui, eu posso pesquisar só aí ele vai aparecer as opções para mim, que são os valores dos itens. Eu posso falar que o bytes received, que é o verdinho aqui embaixo, ele vai ter uma opção diferente, ó, linhas, line fill, gradient. Então eu posso colocar uma opção específica de display para cada um dos itens. Então você pode fazer uma organização, por exemplo, eu quero que o bytes received mude a cor para vermelho. Eu adiciono mais um, series override para colocar os bytes sent como cor azul. Então você pode fazer a configuração aqui do seu estilo. Tem umas outras opções aqui que são interessantes, como por exemplo transformação para fazer o negative Y. Algumas pessoas gostam dessa visão. Para cima são os bytes recebidos e para baixo são os bytes enviados. Eu pessoalmente não sou tão fã, mas sei que tem várias pessoas que gostam de enxergar dessa forma. E é tudo feito aqui nessas opções. Ele tem uma opção, um tuning fino de cada uma das opções que você pode fazer. Se você quer formatar especificamente como é que vai ficar seu gráfico, lembre-se de olhar aqui no Series Override. Aqui embaixo, opções específicas, né, de mostrar o X e o Y. E aí aqui entra uma coisa muito importante do Grafana que a gente vai ver pela primeira vez nessa parte dos gráficos, que é justamente a opção de qual é a métrica. Você pode ver aqui que na esquerda eu tenho K, mas eu tenho 10.000 K. Não, isso está em algum outro formato. Se eu vier aqui nos ABICs, eu vou ver que eu quero ver isso em kbps. Legal, então 100 bits por segundo. Tá, como é que a gente vai fazer? A gente vai mudar aqui, ó, na opção de unidade. A gente vai colocar aqui, deleta, que você pode buscar, bits. E aí aqui, ó, eu tenho a opção de data rate, kilobits por segundo. Opa, errei. Não é kilobits, é bits por segundo. Bits por segundo aqui. Pronto. Então a
gente vai ter aqui só confirmando 19 kilobits. E a última informação aqui é isso mesmo, ó, 1523, tá certinho, kilobits por segundo. Então tá configuradinho aqui. E aqui embaixo eu vou repetir a mesma coisa, bits por segundo. Pronto. Então, quando você ver que a configuração do Grafana tá diferente do valor apresentado nos ABICs, normalmente essa opção dos units, que é a unidade que tem que ser representada. Você pode forçar um valor mínimo, um valor máximo. Aqui é escala linear para quando você estiver trabalhando com outros tipos de gráficos mais matemáticos. Se você quiser apresentar decimais, quantos decimais você quer apresentar? Por exemplo, 2 aqui. Ele mudou aqui, ó, está me mostrando que está 976.56 bits. Então você pode mudar o número dos valores dos decimais que você quer apresentar. E a mesma coisa para cá, tá? Left y à esquerda, right y a gente não está usando. Se você quiser apresentar uma segunda escala aqui à direita. No caso, a gente também pode configurar o eixo para alinhar. Caso você tenha dois aqui, um ao lado do outro, você pode fazer o alinhamento deles com essa opção. E aqui embaixo a opção do axis do X, né? A linha aqui do X, que é justamente o nosso tempo, tá? Então eu tenho aqui o tempo, que é o horário que a gente está fazendo a coleta. Uma outra opção importante, a legenda. Então a gente pode ver essa legendinha aqui embaixo, ó, tem o vermelho, bits received, e o azul, bits sent. Então eu posso tirar ela, a legenda se eu não quiser mostrar. E eu posso também configurar ela com uma tabelinha, para ficar um embaixo do outro. Posso jogar ela aqui para a direita, para que o desenho do gráfico e a tabela fiquem um do lado do outro. Posso definir o tamanho se ela estiver aqui, tá? Por exemplo, aqui o padrão é 250. Se eu colocar 150, ela fica um pouquinho mais apertada. Vamos deixar nesse exemplo aqui abaixo. E aqui a gente pode colocar valores nela, se você quiser apresentar uma métrica. Então, o menor valor que já foi coletado, máximo, a média, o atual e o total. Então, fica aparecendo bastante aqui os gráficos dos nossos ABICs, né? Se eu selecionar aqui os dois, por exemplo, de bit sent e bit received, descer aqui no final e pedir para mostrar o gráfico. Então, fica bem parecido aqui, né? Com nossos ABICs. Aqui com a informação de último, mínimo, máximo e média. Então o Grafana mostra pra gente a mesma informação. Vamos deixar parecido com os ABICs, mínimo, máximo e média. Aqui para o nosso exemplo. E a gente pode esconder alguns dados se nós quisermos, tá? Ainda mais quando você trabalha com ciência de dados, às vezes você quer esconder os nulos ou esconder os zeros. Então essa é uma opção que você pode trabalhar aqui no Grafana se você tiver necessidade. Thresholds são legais. A gente pode colocar um threshold que é um valor de limite, tá? Maior que, menor que. No caso eu posso colocar aqui, por exemplo, 400 mil. Ó, vou colocar aqui 120. Ele vai subir até onde pra gente? 280. Então posso colocar aqui, ó, 280, pronto. Então ele vai trazer aqui pra mim, ó, que ele tá usando com kilobit, né? Aí eu tava digitando errado. Mas eu posso colocar aqui, ó, segurar e mexer onde é que eu quero que seja o meu alerta. Lembrando que isso não é diretamente herdado dos ABICs, tá? Ele não herda isso diretamente dos ABICs. A gente vai ver umas outras opções depois para usar o plugin dos ABICs para anotação. Aí vocês vão achar bem interessante para trabalhar com as triggers, mas isso aqui ele não faz automático para nós. Aí você pode configurar, se você quiser colocar o limite das suas triggers aqui dentro do threshold. Vamos deixar esse aqui na média só para a gente poder ver a nossa ideia aqui do nosso curso. Você pode adicionar outros thresholds, tá? Aí você pode tirar as opções aqui de field, line e adicionar aqui outros thresholds também que sejam interessantes para você, para ficar configuradinho. Vamos deixar só nesse exemplo nosso aqui. E aqui
nós vamos colocar agora a parte do Time Region. É se você quiser colocar uma opção de organização de data. A gente vai trabalhar com ele em um outro momento daqui do curso. Vamos remover esse cara aqui por enquanto. Links é se você quiser adicionar um link dentro da estrutura. Então, por exemplo, quero colocar link para gráfico do Zabbix. Então, eu vou colocar o link para o gráfico do Zabbix. Vou copiar esse linkzão aqui e vou colar aqui na minha opção e vou pedir para abrir uma nova aba. Ele vai ficar com o link aqui no canto. Então, eu posso clicar e ir para o link do gráfico do Zabbix, assim como tem a descrição do nosso painel. E a opção de repeat a gente vai conhecer um pouquinho depois aqui no curso. Voltando aqui então, posso aplicar e nós temos o nosso primeiro gráfico de entrada e saída.